Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Então vamos continuar nossas questões aqui, né? Então questão 67, ó, questão do Enem. E aí na questão do Enem já viu aquele textão gigante, já dá aquele medo. Na prova, já lê direto o final, tá? Já vai direto pro final, estratégia de prova. Mas aqui a gente não quer só passar na prova, a gente quer aprender, né? De fato, depois você treina aí as estratégias de prova e isso aí é tranquilo. Né? Vamos entender o que essa questão tá cobrando da gente. Então vamos lá, ó. Sistema de fuso horário foi proposto na Conferência Internacional do Meridiano, realizada em Washington em 1884. Cada fuso corresponde a uma faixa de 15 graus entre dois meridianos. O meridiano de Greenwich foi escolhido para ser a linha mediana do fuso zero. Importante. Passando-se um meridiano pela linha mediana de cada fuso, enumeram-se 12 fusos para leste e 12 fusos para oeste do fuso zero, obtendo-se assim os 24 fusos e o sistema de zonas de horas. Beleza, aqui ele explica, né, um pouco sobre o que é o fuso horário. A gente vai discutir cada passo, o que significa aí, né, dar uma revisada. Vamos lá. Para cada fuso a leste do fuso zero, soma-se 1 hora, e para cada fuso a oeste do fuso zero, subtrai-se 1 hora. A partir da lei número 11.662 de 2008, o Brasil, que fica a oeste de Greenwich, tinha 4 fusos, passa a ter somente 3. Em relação ao fuso zero, o Brasil abrange os fusos 2, 3 e 4, né, a partir dessa lei aqui. Por exemplo, Fernando de Noronha está no fuso 2, e o estado do Amapá está no fuso 3, e o Acre no fuso 4. Beleza. A cidade de Pequim, que sediou os 29º Jogos Olímpicos de Verão, fica a leste de Greenwich, no fuso 8. Considerando-se que a cerimônia de abertura dos Jogos tenha ocorrido às 20 horas 8 minutos, né, no horário de Pequim, importante, do dia 8 de agosto de 2008, a que hora os brasileiros que moram no estado do Amapá devem... Então, no estado do Amapá, né, que está no fuso... vai estar no fuso 3, já ele fala aqui, né, o estado do Amapá está no fuso 3, beleza. Devem ter ligado seus televisores para assistir o início da cerimônia de abertura. Então, aquilo, características do Enem, texto gigante. Eu gosto de resolver assim, pessoal, destrinchar cada ponto. Eu sei que já tem gente que resolveu essa questão aqui, usando macete e tal, de forma mais direta, não tem problema, acredito que vocês já tenham visto. Mas aqui a gente vai entender o que ele está querendo e o que é esse lance de fuso horário. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente sabe que a Terra ela não é plana, né? Ela é esférica e ela tem um movimento de rotação. Então, se a gente for imaginar, por exemplo, né, eu estou olhando a Terra aqui de cima, por exemplo, né? Planifiquei ela, mas é só para a gente simplificar o desenho. Então, vamos pensar que a gente está aqui, ó. Vamos pensar que aqui é o Brasil, tá? E a Terra tem esse movimento de rotação. E como que é esse movimento de rotação, né? Então ela gira em torno do próprio eixo. E nesse sentido, ó, de oeste para leste, tá? De oeste para leste. Então é assim que ela se move. Então ela tem esse movimento aqui de rotação, né? De oeste para leste. Beleza. Então vamos pensar que o Sol, por exemplo, está bem aqui, ó. Ele é um ponto aqui. A pessoa que está aqui, ela vai ver o Sol, né, nascendo, né? É como você olhar lá no horizonte. Se você olhar no horizonte, né? Se você olhar lá no horizonte, você veria o Sol nascendo lá. Beleza? Né? Porque ele está lá tangenciando ali, né? Ele está aqui, os raios aqui, praticamente tangenciando aqui a Terra. Assim a gente define que aqui será o nosso leste, né, o leste. Nesse momento, seria ali, né, a gente convencionou que é, por exemplo, 6 da manhã. Aqui, né? Então às 6 da manhã o Sol começa a nascer. Beleza, mas nesse mesmo instante, nesse mesmo tempo, né, tem uma pessoa que está, por exemplo, lá no Japão. Uma pessoa que está lá no Japãozinho lá. E ela também
vai estar com esse movimento de rotação da Terra, né? Então ela vai estar se movendo daqui para cá, né? De oeste para leste também. Né? Só que aqui, como ela vai estar do outro lado, né? Você pode pensar que o oeste dela vai estar aqui e o leste aqui. Isso é uma questão mais de referencial, né? Mas tudo bem, ela vai estar seguindo o movimento da Terra. Para ela, o Sol já vai estar se pondo, né? O Sol aqui já vai estar ficando para trás, né? A sensação que ela vai ter é que o Sol vai estar ficando para trás. Então aqui para ela é, por exemplo, 6 da tarde. Né? O Sol está se pondo. Beleza, né? Porque ela está indo para a parte escura aqui do planeta, né? A parte aqui pensa que está completamente escuro. Enquanto a gente aqui no Brasil está indo para a parte que está de dia, né? Está ficando cada vez mais de dia. Se a gente pensar que isso aqui está rotacionando, né? Em algum momento, por exemplo, a gente vai estar lá meio-dia. Né? Meio-dia aqui, ó. Vou desenhar eu aqui de azul. Vai estar aqui meio-dia e a pessoa aqui no Japão vai estar, né, lá meia-noite, né? Então a gente vai ver aqui, ó, quando a gente vê o Sol a pino, né? A gente olha inclusive para cima, né? Então é porque o Sol tá bem na nossa cabeça aqui. Então aqui pra gente é, por exemplo, meio-dia, né? E aqui pro japonês lá é meia-noite. Ou seja, 12 horas de diferença. Mas como que a gente sabe isso? Como que a gente consegue estabelecer essa relação de um horário com o outro, né? Em pontos diferentes da Terra? É por conta dos fusos horários. E como que a gente estabelece isso? Como que eu sei que a diferença do Japão para o Brasil é mais ou menos 12 horas de diferença, né? Então é por conta do fuso horário. Como que foi estabelecido isso? A gente vai entender justamente, ó, quando a gente fala faixas de 15 graus, né? Então fuso horário, né? O que é o fuso, né? O horário. Fuso horário. Nesse movimento de rotação, de novo, a Terra é uma esfera, então ela percorre 360 graus em 24 horas, né? É o tempo que ela leva, né? Então, para eu sair daqui, dar a volta e voltar para um outro dia, né? Um outro nascer do Sol, são 24 horas. Então, é o tempo que leva para a Terra dar uma volta em torno do próprio eixo, ou seja, percorrer 360 graus. Ou seja, a gente consegue estabelecer uma razão aqui, né? Eu vou chamar de W, mas a gente tem o seguinte: se a gente dividir 360 graus em 24 horas, isso quer dizer que a Terra percorre 15 graus por hora. Ou seja, a Terra ela varre, né, um ângulo de 15 graus a cada hora. Então, se a gente fosse pensar aqui, né, em algo a Terra aqui, estabelecesse um ponto de referência, por exemplo, aqui, ó, 0 graus. Passada 1 hora, esse ponto aqui, ó, digamos que tem uma pessoa que está aqui, ó. Esse ponto ele estaria aqui com a abertura de 15 graus. Então essa é a ideia. Beleza. Agora você imagina, se eu estou bem aqui, né? Então 6 horas. 6 horas. Então no tempo 0. Mas tem uma outra pessoa que está bem aqui, ó. Tem uma outra pessoa que está bem aqui. E para ela já é meio-dia. Porque o Sol para ela tá bem em cima dela, né? Tá vendo que quanto mais para leste eu ando, mais eu tenho que adiantar o meu horário? E quanto mais para oeste eu tenho que andar, eu ando, né? Eu vou atrasando o meu horário, né? Eu vou diminuindo as horas. E de quanto em quanto? Justamente nessa proporção. Toda vez que eu percorro 15 graus, né? Toda vez que eu varro em cima da superfície da Terra um ângulo de 15 graus, eu vou ter andado ali uma diferença de 1 hora, né? Se a gente for contar ali, de novo, a rotação da Terra, né? Então é por isso que ele coloca aqui, né? Cada fuso corresponde a uma faixa de 15 graus entre
2 meridianos. Então, por conta do movimento de rotação, que é de oeste para leste, por conta do tempo, né, que é de 24 horas, para percorrer 365 graus, foi definido isso. Então, fuso horário é essa faixa de 15 graus. Entre dois meridianos, a gente vai ter que lembrar do meridiano, né? Que são linhas imaginárias que cortam a Terra de forma vertical, né? Sendo o meridiano de Greenwich lá o nosso meridiano de referência, né? Que passa em Londres e tal. Né? Tá alinhado com o eixo de rotação da Terra e tal, as linhas imaginárias. Tem os meridianos, os paralelos. Beleza. Então, nosso fuso, o que eles fizeram? Se a gente pensar, se a gente planificar, né? Se a gente pegar aqui a Terra, né? Que é esférica aqui, ó. A gente vai lá e planifica ela. Então, vou simplificar bastante aqui o desenho. Né? O que vai acontecer? Vocês podem pegar uma imagem também no Google, vocês vão ver que é mais ou menos isso. O que eles definiram? Você pega o meridiano de Greenwich, que ele tem longitude 0 graus. Longitude é uma medida angular, né, do meridiano de Greenwich em relação a um outro meridiano. Então aqui é o nosso meridiano 0 graus de Greenwich. O que foi definido? Você pega 7 graus e meio a leste, aqui é leste, né? Lembrando que aqui é leste, e 7 graus e meio. 7 graus e meio não é 30 minutos, né, de grau. 7 graus e 30 minutos a oeste. E aí você define essa faixa aqui, ó. Tá vendo que você define essa faixa? Né? De novo, isso aqui é a Terra planificada, tá? Eu posso fechar ela aqui, vai ter um formato esférico. Beleza. Aqui é tido como fuso 0. Né? Então aqui é o fuso 0. Que é o que ele fala aqui no texto, né? Passando-se o meridiano pela linha mediana de cada fuso. Antes disso ele fala, né? Então, cada fuso corresponde a uma faixa de 15 graus. Essa faixa de 15 graus é isso, é essa faixa aqui. E vários países, né, vão estar dentro dessa faixa. O meridiano de Greenwich foi escolhido para ser a linha mediana do fuso 0. Ou seja, o meridiano de Greenwich, ó, ele está aqui, ó. Então, o meridiano de Greenwich, ele corta o fuso 0 ao meio. Certo? Sendo 7 graus e 30 minutos a leste, 7 graus e 30 minutos a oeste. Somando os dois, você tem uma faixa de 15 graus, né? Na superfície da Terra. A partir daí, você define todos os outros. Veja que vão ser 24 fusos, porque se eu estou pegando 15 graus, então aqui, ó, aqui é 15 graus, eu vou definir vários outros aqui, ó, 15 graus, depois outro aqui de 15 graus, né? Até eu fechar uma circunferência, né? Com uma esfera fechada. Então, eu vou percorrer 24 vezes 15, ou seja, 24 fusos. E o que acontece? Por conta daquilo que eu falei, ó, se você anda mais a leste, veja que você tem que adiantar suas horas. Né? Então, aqui é 6. Um país que está mais a leste de quem está aqui, já vai ser meio-dia, por exemplo. Então, eu aumentei as horas, né? A oeste, não. Uma pessoa que está aqui, por exemplo, para ela vai ser meia-noite. Então, eu diminuo as horas, né? Por conta desse movimento de rotação. Então, no nosso esquema aqui, o que acontece? Eu vou ter vários outros fusos aqui, várias outras faixas de 15 graus, né? Totalizando 12 faixas aqui, ó. 12 fusos para leste, né? E 12 fusos para oeste, totalizando os 24.
De forma que, para leste, cada faixa de 15 graus que eu ando, é aquilo, eu vou aumentar 1 hora, né? Então, por exemplo, aqui é o fuso 0, né? Que eu vou apagar aqui. Aqui é o fuso 0. Então, quem tá nessa faixa não precisa fazer nada. Beleza, tá no horário, é o ponto de partida, né? Quem tá um fuso a leste do fuso 0 vai estar no fuso mais 1. O próximo, mais 2, mais 3, mais 4. Assim vai, né? Até a cidade lá de Pequim, que está no fuso mais 8. Ele fala na questão que Pequim, ó, tarará, fica a leste de Greenwich. Então, se está a leste de Greenwich, vai estar aqui, né? No nosso exemplo, ó, a leste, então ela vai estar no fuso mais 8, né? Vai ter que... Ela está 8 horas adiantado em relação a esse marco inicial, que foi convencionado assim. Então, Pequim, ó, vai estar aqui. Pequim vai estar aqui. Né? Que vai ter vários outros, 5, 6 e 7, né? Que eu acho que daria até para eu escrever, né? 5, 6 e o 7. Ficou muito perfeitinho, não, mas beleza. Minha mesa digitalizadora, ela escorrega bastante, é muito ruim. Minha letra já não é muito boa. Acho que deu para entender, né? Enquanto o Brasil, o que acontece com o Brasil? Ele está a oeste do Greenwich, né? Do meridiano de Greenwich, a oeste do fuso 0. Então, ele vai estar aqui, ó. Você vai ter o fuso menos 1. Por que menos 1? Porque eu estou andando para oeste agora. Estou andando para cá. Então, eu vou diminuindo horas. E a cada faixa de 15 graus, é como se a Terra tivesse girado 15 graus, né? E a cada 15 graus, a gente sabe que ela se passaram, né? 1 hora. Então, essa é a ideia. Então, vou ter o fuso menos 1, menos 2, depois o menos 3, o menos 4, menos 5. Aí aqui continua, né? Vai até o menos 12, né? E aqui também. E vai embora, né? Até fechar 12 de cada lado. Não preciso desenhar todos. Beleza. Então, o Brasil, o que acontece? O Brasil, ele tá aqui, ó. Vou desenhar aqui bem, só pra gente conseguir visualizar. Então, o Brasil é como se ele estivesse, né? E que tá bem... Não sei se eu vou conseguir desenhar muito bem o Brasil aqui, mas... É como se o Brasil, né? Meu Brasil é meio esquisito. Ele tivesse passando, né? Essas 3 faixas estariam dentro do Brasil, passando por cima do Brasil. Certo? Ou seja, no Brasil, quem estiver dentro dessa faixa vai estar no fuso menos 2. Então tem que atrasar 2 horas em relação ao fuso 0. Quem está no menos 3 tem que atrasar em 3 horas, né? Voltar 3 horas em relação ao fuso 0. Quem está no fuso menos 4, 4 horas. Né? E aí é muito comum até, por exemplo, você vê em alguns sites e tal, colocarem assim, GMT menos 3. O que isso significa? É justamente Greenwich, né? Mean Time, e o fuso que aquele país, aquele estado ali da reportagem, por exemplo, está submetido. Então, se ele tivesse em GMT-3, é porque aquela informação que está dando, né, lá está localizado no fuso -3, né? Ou às vezes vem assim, né, UTC -2, UTC mais 3. Isso aqui são os fusos, né? Então fica aí também de curiosidade. Beleza. Então estou indo bem passo a passo para vocês entenderem e acertarem essa e qualquer outra questão de fuso horário. Vamos lá. O que acontece? Ele pergunta o seguinte: se ele quer saber... Olá, vamos lá. Então, considerando que a cerimônia de abertura dos jogos tenha ocorrido às 20 horas no horário de Pequim, certo?
Então, em Pequim, era 20 horas aqui, ó. 20 horas e 8 minutos. Então, alguém lá em Pequim olhou para o relógio. Ah, agora são 20 horas e 8 minutos. Beleza. A que horas os brasileiros que moram no estado do Amapá devem ter ligado seus televisores? Aí você vai ter que saber em que fuso o estado do Amapá vai estar, né? Aqui meu mapa não tá muito bom, né? Mas o estado do Amapá vai estar aqui, mais ou menos, no fuso -3 aqui em cima, né? Então o Amapá, ele está no fuso -3. E por que isso é importante? Então vou desenhar aqui de forma mais simplificada, só para a gente conseguir fazer as contas. Então aqui, ó, Pequim está aqui no +8, Greenwich aqui o 0, né? E o Amapá vai estar aqui no fuso -3. Lembrando que para cá eu ando, né, leste, né, aqui, ó, se eu for dividir, né, se eu for dividir aqui, ó, leste, né, leste, oeste, os dois dos pontos cardeais, beleza. Como eu falei lá no início, se eu ando de oeste para leste, então se eu ando daqui para cá, é igual no nosso desenho. Eu tô aqui e tô indo para a parte de dia da Terra, vamos entender assim. Então eu tenho que aumentar minhas horas. Agora, se essa pessoa que está aqui, meio-dia lá para ela, ela anda de leste para oeste, ela tem que diminuir as horas. Veja que se eu pegar essa pessoa aqui, ela vai estar indo para a parte que está escura, né, da Terra, está ficando mais de noite. Ela vai ver o sol descendo, né, amanhecendo e depois ficando de noite. Então ela tem que retirar horas. Então veja que isso vai definir aqui o que a gente vai fazer. Ó. A gente está no fuso +8. É o horário de Pequim. A gente quer saber que horas é aqui. Então nós vamos andar de Pequim até o Amapá, né? Ou seja, a gente está caminhando de leste para oeste. Então a gente tem que retirar horas, né? Retiramos, diminuímos, né, as nossas horas. Beleza. Mas enquanto, né? Enquanto a gente vai diminuir? A gente tem que lembrar. A gente vai ver quantos fusos a gente vai passar. A cada faixa de 15 graus, a gente vai diminuir 1 hora. Né? Por quê? Porque a gente viu que a velocidade ali, né, de rotação angular da Terra é 15 graus por hora. Então, toda vez que a gente passa uma faixa de 15 graus, a gente acerta, né, o nosso relógio em menos 1 hora, já que a gente está caminhando de leste para oeste. Beleza. Então, aqui a gente vai contar. Bem, se eu sair do +8, então eu vou andar o fuso 7, né, mais 7. Então, 7, 6, 5, 4, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ou seja, eu vou andar 11 fusos, né? Então, daqui para cá, ó, são uma diferença, né, de 11. São 11 fusos. Se eu andei 11 fusos, né, de leste para oeste, então eu tenho que retirar, né? Retirar 11 horas. Eu tenho que retirar 11 horas do meu horário que está aqui. Ou seja, é como se tivesse uma pessoa aqui, né? Então a pessoa que ela tá, é como se a gente pensasse, ó. Vamos redesenhar aqui, ó. Vamos redesenhar. Então é como se tivesse uma pessoa aqui na parte aqui de noite, né? 20 horas lá em Pequim. Ela tá aqui lá 20 horas. 20 horas, certo? E aí o que ela faz? Ela vai contar como se ela estivesse retrocedendo aqui, né?
em 11 horas. Até, se a gente retirar 11 horas dessas 20 horas, aqui seria 20 horas e 8 minutos, né? 20 horas e 8 minutos. Se eu tirar 20 menos 11, né? 20 menos 11 vai dar 9, certo? Ou seja, seria algum país aqui, ó, no caso o Amapá, né? O estado do Amapá, no país Brasil, que já estaria de manhã, né? Estaria de manhãzinha, né? 9 horas. Já teria começado o dia aqui, sei lá. Então aqui, ó, estaria mais ou menos aqui, né? Aqui às 9 horas. 9 horas e 8 minutos, né? A leste aqui, ó. Leste. Leste. Porque aí nessa pessoa ela pegou. O movimento da Terra é isso, né? De oeste para leste. E ela fez o contrário, né? Para calcular, como ela tá no fuso mais 8, ela foi retrocedendo até o fuso menos 3. Então na parte já de dia, né? O Sol aqui já de dia. Só pra gente conseguir visualizar. Então é isso, né? Então eu vou retirar 11 horas. Então vou pegar 20 horas e 8 minutos. Menos 11 horas. Então eu vou ter 9 horas. Vou botar aqui, né? 9 horas e 8 minutos. Certo? Se eu somar aqui, 9 mais 11, 20 e 8 minutos. Beleza. Então a resposta seria essa. Então seria a letra A, né? 9 horas, 8 minutos do dia 8 de agosto. Beleza. Então essa acaba sendo a resposta da letra A. Isso. Então beleza, essa foi a resposta da letra aliás, resposta letra A, né, da questão 67. Sei que ficou bem longo o vídeo, mas é porque eu realmente quis dar aí, né, uma aula sobre fuso horário, pra gente realmente entender cada nuance, a gente conseguir visualizar, né? E, bem, é isso. Eu sei que já tem resoluções aí, vai lá, passa o macetinho, né? Pra cá soma as horas, né? Pra cá subtrai as horas, pá. Mas às vezes você não entende o que isso significa, né? Por que de oeste para leste eu somo e de leste para oeste eu subtraio? Por que? Qual é o sentido disso? Né? Então eu gosto de explicar bem detalhado aqui. Beleza, pessoal? Então essa foi a questão 67. Resposta letra A. Eu acho que você entendendo isso aqui, você responde praticamente qualquer questão de fuso horário. Beleza? Então é isso, a gente se vê na próxima questão.